Versículo 28. 8:28, Romanos. Obrigado pela água. Vou ler aqui depois eu. Diz um texto bastante conhecido: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Entendeu? Que Deus age, né? Olha só, que Deus age em todas as coisas. Ali todas as coisas contribuem para o bem. Na NVI está agem, né? Acho que eu tinha enviado. Queridos, quero falar nessa noite sobre a oposição que promove. A oposição que promove. Quando a gente fala sobre oposição, no conceito mundano, aí do mundo, das coisas, quando vem uma oposição, sempre ela tende a derrubar, a atrasar, a destruir. Mas quando nós somos filhos de Deus, nós vamos ver, eu vou pelo menos 3 pontos aqui, sobre 3 situações, 3 personagens que a oposição promoveu. E é isso que acontece conosco. Então, a oposição que promove todas as coisas, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, quando Deus usa as lutas para nos levantar, é ao contrário do que se prega e se pensa no mundo. Eu gosto de uma frase de Mike Murdock, que diz assim: amigos me fazem bem, mas são os meus inimigos que me promovem. Parece contraditório. Sabe que até na questão das mídias sociais, né, quem tem rede social, até os chamados haters, né, aqueles que vão ali para criticar, vão ali para falar mal do que você postou, eles estão contribuindo para que a sua rede social ela avance. Parece que vai ao contrário. Até tem os joinha, né? Tem o like e o dislike, né? Até os dislike que eles colocam ali, no caso de YouTube, tá? Eu não só dando um panorama aqui. Isso acontece de fato até no mundo das redes sociais. Então todo comentário, seja ele negativo ou positivo, vai promover na rede social, porque a plataforma ali vai entender, o algoritmo vai entender que aquilo lá está sendo relevante ou que está dando o que falar. Então vamos ver na Bíblia, né? Claro que a gente não se baseia, mas é uma ideia que a oposição ela te promove. A oposição ela vai te promover. Então, primeiro, né? Todo filho de Deus enfrenta oposição. Então, se você está tendo oposição na tua vida, bem-vindo ao time de cristão. Bem-vindo aos discípulos de Jesus, porque até Jesus teve oposição. Então, se Jesus foi perseguido, se Jesus enfrentou oposição, que dirá de nós? Mas ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. João 16:33. Então, todo filho de Deus enfrenta a oposição, tem problemas, recebe críticas, não quer ser criticado. Não faça nada, não fale nada, não crie nada, você não será criticado. Mas se você faz alguma coisa, se você cria algo, você receberá crítica. Então, isso a gente tem que ter em mente para não achar assim: tudo que eu faço, tem levante, tem isso, tem... Não, irmão, fica tranquilo. Isso é normal, ainda mais nós como cristãos. Todo filho de Deus, às vezes, vão ter portas fechadas, vão ter batalhas inesperadas. Porém, na perspectiva do reino, a oposição não é o fim. Graças a Deus, né? Você pode falar graças a Deus, que a gente não é destruído pela oposição. Muitas vezes é o cenário
toda oposição, muitas das vezes, ela será o cenário da tua promoção. E a gente vai ver na Bíblia. Deus usa aquilo que parecia derrota para revelar um propósito, para revelar caráter e revelar um destino. Então, não estou falando aqui que Deus é o causador das batalhas sua, Deus é o causador dos problemas seus, mas Ele pega isso, Ele age em todas as coisas, Ele usa disso, Ele transforma isso em bênção na sua vida. Ele aproveita. Lembra daquele texto? Eu gosto muito. Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos falaram: ai, quem pecou? Ele, foi os pais dele. Jesus falou: já que ele é cego, vamos curar. Vamos fazer parte da resposta e não da oposição, da crítica? Tem gente que quer só saber o porquê. Vamos aproveitar que ele é cego e vamos curar ele, né? Então, vamos fazer virada de chave. Primeiro personagem que foi vítima de uma oposição, não o primeiro da Bíblia, mas o que eu destaquei foi Davi. Nós vemos um personagem chamado Golias, que se coloca como uma oposição. Então, a oposição que revela e promove o chamado. Então, 1 Samuel, se puder colocar, senão é um texto muito conhecido, 1 Samuel 17, do versículo 45 ao 47, vou ler só um trecho que diz assim: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E todos saberão, no decorrer do texto, todos saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Então Davi sofreu oposição, uma oposição de 2,90 m, 4x4, vamos se dizer assim. Mas era uma oposição também espiritual, não era só carne. Golias não era apenas um gigante, Golias era um portal para a promoção de Davi. Antes do trono de Davi assumiu o trono, veio esse confronto. Quem era Davi antes de Golias? Quem era Davi depois de Golias? Então foi um portal que se abriu, que não é um portal também espiritual, mas foi um portal, foi um acesso. Então, o que assustava o exército de Israel foi uma oportunidade de revelar o ungido do Senhor. Mike Murdock também, nos seus livros, ele fala que o salário, ele vamos falar, eu não achei a palavra, mas tipo, o salário, ele é designado por causa do tamanho do problema que você resolve. Então vamos pensar assim, se você, nada contra essas profissões, porque toda profissão digna, né, que faz nada errado, escuso, mas por exemplo, um jardineiro, o jardineiro cuida de planta, legal, bom, muda o visual, tal, o salário é X. Mas alguém que resolve um problema, de repente um avião, um engenheiro lá, só estou assim, só para você pensar, olha só, quanto maior o problema resolvido, maior o salário, maior a promoção. Tá? Então, um engenheiro que detectou lá um motor, uma fábrica, uma indústria, que tem lá alguém que só aquele camarada que é o que mexe naquela máquina, ele vai lá, às vezes, mexe um parafuso e resolve o problema de todo um maquinário de milhares de dólares. O salário dele vai ser alto, certo? Então, Golias foi isso aí. O que assustava o exército foi uma oportunidade de revelar o rei, o futuro rei. Então, algumas batalhas não são para te destruir, mas é para apresentar você, é para te colocar em destaque, é para colocar você numa posição de ungido e ungida do Senhor. O desafio que te expõe pode ser o mesmo que Deus usa para te posicionar.
aquilo que talvez você fale, puxa, eu estou exposto, mas de repente Deus vai pegar aquilo e vai te colocar na posição. Daqui a pouco você vai entender, quando nós falarmos de um outro personagem, você vai falar, uau. Então uma frase aqui, uma frase chave: o gigante que se levanta contra você pode ser o palco onde Deus revela quem você realmente é. Então, o gigante que se levanta contra você pode ser o palco aonde Deus revela quem você realmente é. Ou seja, estava no oculto, estava ali, ninguém te conhecia, ninguém conhecia Davi, mas de repente Davi, ele vence um gigante, e todo mundo olha Davi agora e fala, uau, esse é o cara, hein? Um jovenzinho, pequenino, mas que tem uma força descomunal, uma força em Deus, tem comunhão com Deus. Então ele foi revelado através de um problema que surgiu. Segundo, nós vamos falar sobre José, a prisão de José. Então foi uma oposição que desenvolve caráter e abre portas. Gênesis, capítulo de número 50, versículo 20, vai falar: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou o bem em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, olha lá, segundo o que está escrito, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Olha só, então José é uma lição que a gente aprende aqui. Foi traído, foi vendido, foi preso injustamente, mas cada etapa o preparou para governar. Então são como degraus, que ele foi subindo até chegar no posto de governador. Então a prisão não foi o fim, o treinamento foi invisível, mas a promoção foi visível. É comum as pessoas olharem, mas quem é essa pessoa? Surgiu do nada está cantando aí, do nada ele está pregando em estádios, do nada, mas ninguém viu o que ele passou no invisível, quando ninguém via o que ele passou, as provas, as lutas, que foi dando a ele capacidade para estar na posição que ele está agora. Então é muito fácil a gente olhar, mas quem é esse camarada? Surgiu do nada. Mal sabe a gente que a pessoa tem lá 15, 20, 30, 40 anos de luta, de batalhas e de situações invisíveis ao mundo. Você vê mesmo quando olha o profeta Elias. Primeira coisa que acontece com ele, ele vai para um riacho e fica lá, e os corvos sustentam. Um profeta lá no obscuro, longe dos holofotes. Aí quando Deus fala, olha, vai para tal lugar, para Sarepta, vai para uma região chamada Sarepta, é o lugar de escassez, é a fornalha, vai lá, que tem uma viúva que vai te sustentar. Poxa vida, um profeta ir lá e ser sustentado ainda por uma viúva, né? Olha o contexto, viúva naquele tempo, não era uma viúva rica. Muitos aí pensam, tem uma viúva lá que é rica, o marido deixou uma fortuna. Não, ali já falava, era uma mulher, tinha 2 filhos, ia ser levado escravo. Mas Deus fala, vai lá, lá acontece milagres. E Elias, então, ele é promovido. Mas eu estou falando de José, não saí daqui ainda não. Então Deus usa processos difíceis para moldar líderes fortes. Precisa passar por essa forja, precisa. Momentos de injustiça podem ser salas de preparo. Se você foi injustiçado alguma vez, eu fui muito humilhado, mas ainda a minha hora não chegou, ainda estou no processo, muito humilhado, não posso nem falar porque está transmitindo quais as situações que eu fui humilhado, fui muito, se fosse hoje, mas desde o começo do ministério, fui muito, se fosse hoje talvez eu não teria a mesma força daquele tempo de passar, hoje talvez eu desistiria, mas fui muito, por homens,
por situações, enfim. Deus usa processos difíceis para mudar líderes fortes. Então Deus transforma a rejeição em capacitação. Porque José precisaria lidar com pessoas, ele lidaria com pessoas injustas, ele lidaria com pessoas que o trairiam, ele lidaria com situações de engano, então ele precisava ter um suporte e uma estrutura emocional, psicológica e, por fim, também espiritual. Uma frase-chave para esse momento: aquilo que parece atraso pode ser um ambiente onde Deus constrói maturidade necessária para o próximo nível. Ou seja, o próximo nível vai exigir de nós maturidade. Então Deus usa algumas situações para que eu possa ser maduro suficiente para encarar o próximo nível. Já quem jogou videogame aqui já? Aqueles videogame de fases, né? Aí existe a fase do chefão, que a gente ali luta e tal, e guerreia, às vezes é um gigante, às vezes é uma nave, às vezes é um monstro, você fica ali, enquanto você não está apto, você não passa para a próxima fase, porque a outra fase vai exigir de você uma habilidade maior do que aquela que você está. Então, toda vez que Deus vai te colocar num nível maior, talvez você vai se deparar com uma fase para passar e ter maturidade, construir. O Senhor vai construir dentro de você uma habilidade, maturidade para o próximo nível, next level, próximo nível. E terceira pessoa que eu quero falar aqui é sobre Paulo, o espinho na carne dele. Eu já vasculhei, já vi várias teorias, o que seria espinho. Tem gente que fala que era lepra, porque ele era descendente lá de Benjamim, que era lá não sei de das quantas. Outro falava que ele tinha um problema nas vistas, outro falava que... A Bíblia fala, não vou entrar em questões, fala também que era um mensageiro de Satanás, era um demônio, era o capiroto mesmo que ficava atormentando Paulo. E há quem também já vi que Paulo ele estava pregando a nova aliança, e a nova aliança precisava a velha aliança, né, da lei, aquelas coisas. Então ele lidava constantemente, ele tinha que batalhar por isso. Mas eu não vou fechar aqui, vamos pegar o espinho na carne, isso que era algo que era uma oposição, né, que mantinha Paulo numa dependência do poder de Deus. Está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 9, que diz assim, 2 Coríntios 12, 9: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu também não acredito que esse texto fala de doença física, principalmente Paulo, né? Num abraço, Eutico levantou do chão, foi nem oração, ele abraçou, falou, foi lá o terceiro andar que estava lá, Eutico caiu do terceiro andar lá, ele falou assim, ele está vivo, e continuou a pregar até madrugada fora. Então eu não acredito que seja uma doença no físico, mas uma oposição que Paulo tinha, um espinho, sabe? Fulano é um espinho na minha carne. É mais ou menos isso, mas eu não vou fechar aqui, não quero que você feche também. Então o que aconteceu aqui? Uma lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo. Você está entendendo até agora? Está tudo bem? Vocês estão vivos? Estão aqui comigo? Alguns não levantaram a mão? Tudo bem? Eu vou entender que foi um sim, tá? Você que não levantou a mão, não fez um gesto aí para mim. Então, você não está entendendo ou entendeu? Paulo enfrentou limitações e perseguições, mas elas mantiveram o seu coração dependente de Deus. Olha assim, até a oposição manteve ele na presença de Deus. A fraqueza não anulou o ministério de Paulo, mas revelou o poder de Deus na vida dele. Eu não sou Paulo, tá, irmãos? Eu vou dar um exemplo só para você entender, né? Quem Paulo está no outro nível, né? Sede meus imitadores como Paulo. É igual quando o pessoal faz os memes na internet, né? A pessoa está fazendo um movimento, ele é imitador de Cristo. Aí vai eu imitando Paulo.
né? O Paulo está mexendo, está fazendo tudo certinho, e o outro está lá tentando imitar Paulo. Então eu sou esse aí, estou tentando imitar. Os fortes, a questão na rede social, vão entender que eu estou falando, né? Ser de meus imitadores, quando eles colocam alguns memes lá, umas coisas engraçadas. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu vivi uma enfermidade por longos anos, mas mesmo assim eu orava pelas pessoas, e Deus curava as pessoas através da minha vida. Eu tinha uma enfermidade, não estou falando que Paulo é doente, tá, gente? Mas estou falando, eu tinha minha limitação, mas eu sempre acreditei que não é sobre mim, é sobre Ele. Por isso que eu orava pelos outros, mesmo eu precisando de uma cura. E pessoas oravam por mim e nada, até que eu passei pela cirurgia, e hoje, graças a Deus, minha qualidade de vida é muito melhor. Estou até fazendo exercício, né, Wesley? Aí, Wesley, eita, parabéns, Wesley. Wesley tá... Quero ser um incentivador também, hein? Só não pode tomar bomba, hein? Crente pode tomar bomba? Não, toma não. Toma a bomba do Espírito Santo, incha dele. Vamos lá. Então, o espinho na vida de Paulo não anulou o ministério dele, mas revelou o poder de Deus. Nem toda luta sai da nossa vida. Às vezes a gente vai lutar a vida toda. E bom que nós estejamos lutando, duro quando a gente para de lutar. Algumas vão permanecer para manter o nosso foco em Deus. Você já deve ter ouvido falar, o dia que eu for curado eu não fico na presença de Deus. Já ouviu gente falar assim, Deus me mantém assim, porque senão eu já estaria longe. Tem gente que precisa disso. A gente precisa da graça de Deus, né? Isso é uma mentalidade ainda que não conhece o amor de Deus. Que Deus precisa manter a pessoa doente para ela não sair da igreja. Como se a gente precisa de Jesus, a gente precisa de Deus. Foi como cantado aqui. A gente souber o preço que foi pago por nós, a gente vai falar, isso é tudo que eu preciso. É esse amor que eu quero. Amém? Você pode falar um amém aí? Amém? Está vivo aí? Ô glória! Somos pentecostais, pode dar um glória a Deus, um brado de vitória. Aleluia. A dificuldade que você enfrenta pode ser o canal para a manifestação da graça de Deus. As dificuldades não quer dizer que Deus está longe de você. Toda dificuldade e problema que a gente enfrenta não quer dizer que Deus não seja bom. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo presente em nós. Apesar disso, já que ele é cego, vamos curar. Já que eu estou, Deus vai manifestar o poder dele e me dar vitória a cada dia para você e para mim, vitória em nome de Jesus, amém? Deus promove não apenas pela força, mas Deus promove por causa da nossa dependência dele. Você depende dele e ele manifesta o poder dele na sua vida em nome de Jesus. Os que são independentes vivem, você quer fazer por você só? Então se vira. Mas se você fala, Senhor, me ajude, Senhor, me fortaleça, me dê graça, me dê sabedoria, me dê direção, me ajuda com isso, Senhor, abre a minha mente para que eu veja. Aí o Senhor manifesta o poder dele, porque nós somos dependentes. Deus não quer só resolver os nossos problemas, Ele quer que a gente continue na presença dele, apesar de cada problema, amém? Amém? Bom. Achei que você não concordasse com essa frase. Vamos lá. Quando você reconhece sua fraqueza, você abre espaço para a força sobrenatural de Deus. Então, concluindo aqui, Davi foi promovido pelo confronto, José foi promovido pelo processo, e Paulo foi promovido pela dependência em meio à fraqueza. A oposição não significa abandono, sinal de abandono. Muitas vezes é uma evidência de que Deus está te conduzindo para um nível mais alto e melhor. Amém? É um treinamento. Vamos usar a academia, que agora é uma coisa que fala muito com a gente. Você começa lá com 5 quilos.
Para ser promovido, você vai pegar 5 quilos, daqui a pouco 6, depende, 10, 20, 30. Gente, falar a verdade, esses dias eu fui fazer exercício de perna. Aí tinha uma moça do lado assim, eu olhei, eu fazendo um exercício com a perna, não vou falar em nomes aqui, erguendo a senhora, que eu olhei e falei, meu Deus, que vergonha. Aí eu fiquei sabendo que a moça faz exercício com 300 quilos na perna. Eu falei assim, gente, quase que eu fiz assim, né? A moça, há 3 anos que ela treina, né? Então eu vou chegar lá. Aí eu falei assim, gente, mas ela começou pegando quanto? 70, 80, 90 e está nos 300. Então você vai sendo promovido, você vai sendo escalonado, você vai subindo. E fé é exercício, fé é você exercitar. Então não é sinal de abandono às oposições, é uma evidência de que Deus vai te promover. Então não veja batalhas, não veja as dificuldades como um abandono, mas veja como uma oportunidade que você está tendo de subir no próximo nível de fé, de esperança, de confiança no milagre de Deus, no relacionamento, em todas as circunstâncias. E eu quero orar por você, quero convidar você a ficar sobre seus pés agora, se você puder por um instante. Vamos orar em cima dessa palavra, uma palavra simples, prática, bem bíblica, mas simples, mas aqui a gente tira algumas lições de que a oposição, ela nos promove. Então, se você está passando por provação, por alguma dificuldade, saiba que você está numa oportunidade, numa janela, numa porta, num portal de transição para algo maior, algo melhor que Deus vai fazer na tua vida, amém? Aleluia, glória a Deus. No mundo a gente vê as provas e as lutas, as pessoas veem como, isso veio para destruir, isso veio para acabar com a minha vida, isso veio para me chatear. No mundo espiritual, que todas as coisas cooperam, Deus age em todas as coisas. Isso significa que toda prova, toda luta, toda dificuldade é uma oportunidade que eu estou tendo de ser promovido. Lembra de Davi? Quem era Davi antes de Golias? Quem foi Davi depois de Golias? Antes ele estava lá, esquecido por todos, era um jovenzinho, pequeno, ninguém dava nada por ele. Quando ele foi lá para o exército, os irmãos falaram, o que você está fazendo aqui? Quem mandou você vir aqui? Mas aí ele chega lá, eu vou lutar contra esse gigante aí, eu matei, ninguém sabia, mas lá no secreto ele já tinha matado um urso, ele já tinha matado um leão. Ele falou, esse gigante vai ser o próximo, porque ele estava indo para um nível mais alto. E após matar aquele gigante, tinha um prêmio. O que vai ser feito para o homem que derrubar esse gigante? Isenção de imposto. Imagina a gente ficar isento de todos os impostos hoje. Que maravilha, hein? Sem IPI, ICMS, sem COFINS, todos esses impostos aí. E outra, vai casar com a filha do rei. Você vai ser realeza, você vai ser parte do ambiente real. Mas ele não só casou com a filha do rei, mas ele se tornou o rei. E Deus aqui tem reis e rainhas. Aí você vai falar, eu sou rei, sou rainha. Quem disse? A Bíblia diz, reino e sacerdotes. Apocalipse diz isso. Nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real, rei. Você e eu, nós fazemos parte da realeza de Deus. A Bíblia diz isso, a Bíblia fala sobre isso. É só você ler. Então aqui estão os reis e rainhas que o Senhor está promovendo nessa noite. Em nome de Jesus, todo problema será transformado. É um portal para o seu acesso a algo melhor, a algo maior, seja profissional, seja espiritual, seja financeiro. Deus, ajuda-nos, Senhor, a enxergar todas as lutas através das lentes e dos seus olhos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que cada oposição seja transformada agora em crescimento, seja quem estiver passando agora por provações e tribulações, que cada dificuldade
seja transformado em maturidade, e cada batalha que a gente tiver seja transformado agora em testemunho, um testemunho para a glória do teu nome, que o teu nome seja erguido, que o seu nome seja levantado, que o teu nome seja adorado. Levanta-nos, Senhor, através dos processos, levanta-nos e nos posicione, Pai, para cumprir o teu propósito. Eu oro em nome de Jesus, eu oro agora por cada vida, cada um de nós que possa estar passando por algum processo, um processo de luta, de batalha, de oposição, de problema, de crítica, de portas fechadas, de batalhas inesperadas, que tudo se transforme no próximo nível, um maior nível, que a gente possa subir agora, subir na presença do Senhor, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia.